Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao AME-se. Eu espero de coração que vocês estejam bem, assim como eu estou. Então vamos lá, gente. Novamente eu aqui na minha leitura diária, né? Agora é domingo à tarde. Não vou postar o vídeo hoje, não. Mas eu gosto de ler, né? Eu estava lendo aqui uma passagem do livro do Dr. Joseph Murphy, na página 48 e 49, que eu achei tão interessante, fiquei pensando, por que não compartilhar? Vamos lá então, né? Já que eu disse que eu ia continuar, né, a repassar o que eu gosto aqui, porque o Dr. Joseph Murphy é o meu autor predileto, né? Então eu disse que eu ia continuar aqui no que eu percebesse, as coisas que eu fosse conseguindo até mesmo linkar com outras coisas que eu assisto e leio, né? Então eu ia continuar passando para vocês. E sobre o que se trata, então, um assunto aqui nessas duas páginas interessantes? É o poder de operar milagres do seu subconsciente, né? Vamos para dentro do livro, então, gente, sem mais delongas, para o nosso vídeo não ficar muito grande. Diz assim, ó, seu subconsciente nunca dorme, ele nunca descansa, está sempre em funcionamento. Você pode descobrir o poder de operar milagres do seu subconsciente pelo simples fato de dizer a seu subconsciente, instantes antes de dormir, que deseja ver uma determinada coisa realizada. Ficará maravilhado ao descobrir que as forças que existem dentro de você são libertadas, levando ao resultado desejado. É interessante, e isso já aconteceu comigo. Eu sempre costumo dizer assim, ó, que aquilo que eu desejo vem até mim. Eu acabo sabendo de alguma forma, aquilo se mostra, de alguma forma chega até a minha pessoa. As coisas, quando eu desejo saber a respeito de alguma pessoa, a respeito de algum assunto, algo que eu desejo realmente saber, vem até a minha pessoa. Então, isso aqui que o livro está dizendo a respeito de nós usarmos nosso subconsciente, um pouquinho antes de dormir, quando você vê ali que tá ficando sonolento, né? Você diz ali pro seu subconsciente, eu desejo tal coisa. Tanto é que uma coisa simples, muito simples que eu faço, já fazem mais de 2 anos, é não usar mais o despertador. Eu simplesmente, um pouco antes de dormir, eu digo, quero acordar às 5, desejo acordar às 4, às 7, e exatamente naquele horário eu acordo. Então, isso eu já parei de usar há muito tempo. Eu não coloco meu celular para despertar, eu não tenho despertador na minha casa. E funciona, gente, eu não me atraso, né? Eu simplesmente digo a hora que eu desejo me acordar. Mas a história a seguir aqui na página 49, ela é muito interessante e depois eu vou falar de uma outra história que eu até pesquisei para saber onde é que eu vi essa história, mas não teve jeito. Pesquisei no Google, pesquisei no próprio YouTube e não achei, mas eu ouvi ou li a respeito disso. Então aqui na página 49, o Dr. Joseph Murphy, ele diz que ele foi pronunciar uma conferência na Universidade de Yoga Foster, na Índia. E lá ele teve a oportunidade de conversar com um cirurgião e ele falou muito a respeito sobre o Dr. James Isdale. Diz que de 1843 a 1846, ele realizou cerca de 400 cirurgias, né? Operações importantes, tipo amputação de membros, remoção de tumores, cirurgias de garganta, ouvidos, cirurgias de olhos. E nessa época não existia ainda anestesia. Então, todas essas cirurgias que esse doutor ele realizou, elas foram muito bem sucedidas, que esse médico, inclusive, ele falou para o Dr. Joseph Murphy que os pacientes, né, eles tinham assim, havia um índice de mortalidade muito baixa entre os pacientes que ele operava, entre 2 a 3%. Né? E nessa época também o que tem de interessante é que Louis Pasteur ou Joseph Lister, entre outros, né, eles ainda não tinham descoberto que muitas mortes se davam por causa das bactérias, porque os instrumentos eles ainda não eram esterilizados. Então, por causa de instrumentos
contaminados, né, que usava numa pessoa, não esterilizava, usava na outra, é que dava infecção e os pacientes que eram operados na época, eles acabavam vindo a óbito, né? E o que esse doutor Isdale, ele fazia, então? Ali diz que ele dava sugestão aos seus pacientes, né? Ele fazia uma sugestão à mente subconsciente dos seus pacientes e eles reagiam de acordo com a natureza da sua sugestão. Então, eles não sentiam dor e eles tinham uma recuperação muito boa, né? Olha a época, gente, 1843, 1846, então sem asepsia ainda dos instrumentos cirúrgicos e sem anestesia. E ele fez mais entre 2 anos, né? Não, 3 anos. Ele fez então essas mais de 400 operações, né? Imagina que de todas as espécies, né? Remoção de tumores cancerígenos, amputações, né? Cirurgia de garganta, de ouvido, né? E simplesmente ele usava a anestesia mental, né? Então, lógico, a boa formação do doutor, né? E o desejo de salvar vidas, mas também o subconsciente dos seus pacientes em ação, né? Então, esse era o segredo do sucesso lá das cirurgias do Dr. Isdale, né? Era a sua vontade de ajudar o próximo, de servir seus pacientes e também o subconsciente do paciente em ação. E isso me levou a lembrar, agora vem a história que eu queria contar para vocês. Não lembro, gente, não adianta, não é uma história mentirosa, só que eu vou tentar ainda pesquisar ou me lembrar onde foi que eu vi, porque eu não achei no Google e eu não achei no YouTube. Tinha os ossos de uma pessoa que morreu, eu não me lembro se era no México, agora, né? Isso aí me pegou totalmente desprevenida, mas tem muito a ver com o que eu acabei de falar aqui. Essa pessoa, ela morreu e as pessoas começaram a atribuir aos ossos dela milagre. Eu não me lembro se não era um padre. E esses ossos, eles ficaram lá e as pessoas iam lá, tocavam nos ossos e recebiam o milagre. Iam lá, tinha até procissão e coisas assim, as pessoas iam lá e tocavam naqueles ossos e eram curadas instantaneamente. Só que aconteceu que esses ossos, eles foram roubados, né? Vândalos foram lá e retiraram os ossos do lugar. E os responsáveis, quando foram lá e olharam, eles ficaram com medo. E agora, como é que a gente vai fazer? As pessoas vão chegar aqui em busca de cura e não vai ter nada aqui. Então, até eles encontrarem os ossos verdadeiros, eles colocaram outros ossos ali no lugar. E o interessante é que as pessoas continuaram indo lá, continuaram tocando nos ossos, que elas não sabiam que haviam sido substituídos, e elas continuaram a ser curadas. Esse é o ponto, né, que eu queria chegar, que as pessoas continuaram indo lá, os ossos não eram daquela pessoa que as pessoas acreditavam que fazia milagre, mas elas continuaram obtendo a cura. Agora eu pergunto para vocês, onde é que estava a cura? Estava nos ossos ou estava aqui, dentro da mente das pessoas? Então esse é o poder de operar milagre que nós temos, que o subconsciente, que o nosso subconsciente ele tem de operar milagres. É realmente acreditar. Entenderam o ponto? As pessoas, elas acreditavam, elas tinham uma fé inabalável de que elas chegariam ali, encostariam naqueles ossos e seriam curados. Os ossos foram trocados, mas a fé das pessoas era tão inabalável que elas continuaram chegando lá, colocando a mão, continuaram recebendo a cura. Então a cura estava dentro delas, estava dentro da mente delas, estava no subconsciente delas realizar essa cura. Então isso que Jesus, ele quis dizer quando ele falou lá que a fé, ela remove montanhas. Né? Nós acreditarmos no nosso subconsciente que nós temos esse poder oculto, nós podemos realizar com certeza muitas coisas, tanto com respeito ao nosso próximo, como com respeito a nós mesmos, né? De melhorarmos a nossa vida, de sermos mais felizes, mais prósperos. Com certeza nós temos o poder de realizar esse tipo de coisa.
tá bom? Então o vídeo não vai se estender muito, né? Eu disse que esse ia ser um vídeo mais curto, até porque eu estava aqui na minha leitura diária e li a esse respeito, lembrei dessa história que procurei e não achei e falei, não, eu vou gravar e vou compartilhar com as pessoas. Então, o poder oculto, né? O poder da nossa mente, do nosso subconsciente de realizar milagres. Nós temos esse poder. Tá bom? Outra coisa que eu queria dizer pra vocês, eu fiz progressiva, né, novamente, gente, eu tive uma batalha dura durante quase o ano inteiro, né, o ano já tá terminando, já estamos entrando semana que vem em dezembro, e eu tive uma batalha a respeito do meu cabelo, eu estava simplesmente quase ficando careca, eu tava caminhando e os cabelos caindo. Era uma tristeza, eu lavava o cabelo, saía com as mãos pretas de cabelo. E eu consegui, sem precisar usar um remédio aí que é muito famoso, mas tem muitos efeitos colaterais, eu consegui recuperar meu cabelo, tanto que agora eu me senti bem à vontade de fazer uma progressiva novamente, né? Então, se alguém quiser saber o que eu fiz, o que eu usei, eu terei o maior prazer de explicar para vocês. Mas daí vocês deixem nos comentários, tá bom? E eu vou explicar como que eu fiz para recuperar o meu cabelo, tá bom? Um beijo, ó, no coração de cada um de vocês. Obrigado por ficar comigo. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscrevam. Deixa seu comentário aqui. Deixa seu comentário aqui embaixo se alguma vez você já desejou saber de algo, pediu para o seu subconsciente e ele trouxe para você. E lembrando sempre o que eu falo no final de todos os meus vídeos, que todos nós nascemos sim para ser felizes, tá bom? Ó, até o próximo vídeo.